Boa noite, já estamos no ar em mais um programa Elgue Você, com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade, e eu simplesmente adoro ter esse momento aqui com vocês. E o programa de hoje está fantástico, um bate-papo cheio de conscientização e responsabilidade sobre aleitamento materno, porque estamos no Agosto Dourado. E para bater esse papo, temos ela, doutora Natasha Silessarenko, pediatra e patologista, e também doutora Vânia Viana, ginecologista e obstetra. É o alimento mais completo, é o alimento melhor para a criança se alimentar até o 6º mês de vida. Sim, aleitamento, a gente orienta demanda, né? Livre demanda, e o aleitamento exclusivo nos 6 meses. Não precisa dar chazinho, água. Tipo, não, o único alimento leite. é só o leite Tem materno. tudo que o bebê precisa. Nem água? Nem água. E Olha, até para evitar doenças, né? Porque toda a parte de imunidade a mãe está passando pelo leite. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E a partir de agora, em nosso programa Elgue Você, vamos ter um bate-papo de extrema relevância. Vamos falar de Agosto Dourado, o mês de conscientização e incentivo ao aleitamento materno, com esta dupla maravilhosa que está aqui, doutora Vânia Viana, ginecologista e obstetra, e doutora Natasha Silessarenko, que é patologista, pediatra, e eu estou com tanta saudade de você aqui, doutora. Que bom tê-la aqui novamente. É uma delícia, Elga, estar aqui. Aliás, estamos de cenário novo. Sim, e eu felicíssima de saber que essa pessoa está aqui hoje. Eu que fiquei felicíssima. É a gente muita só se fala pelo experiência, telefone, é muita gente. coisa que essa mulher tem para acrescentar. Ai, delícia estar aqui com você, Vânia. Uma delícia. Olha, o perfil de profissional, excelentes profissionais, mulheres maravilhosas e com um tema que é extremamente pertinente, né, doutoras? Que o incentivo... Existe uma cultura do desmame? Existe, mas o que eu achei muito legal, que eu fui olhar um pouquinho em termos de história, é que, gente, pasmem, mas até 40 anos atrás, mais ou menos, o aleitamento materno representava 3%, é muito pouco. Eu nunca imaginei que fosse tão pouco. 3%. E hoje nós chegamos aí a 40%, 50%. É um crescimento É um crescimento ótimo, mas representativo, a gente mas pensa pouco, eu acho, que não seria é? em torno de 70%, 80%, eu achei. Então você vê o quanto era absurdo há anos atrás, de que era zero incentivo, e de como foi importante toda essa política do Brasil, de incentivo, né, ao do aleitamento. Brasil de incentivo ao aleitamento, de como melhorou essa questão, né? Então, isso deve-se a alguns fatores, né? Na verdade, antigamente se fazia muito apologia ao uso do leite. Sim, achava que o leite era melhor do que o leite materno, né? Do que o leite materno, né? o leite de Leite saquinho, de vaca, leite de normal, vaca. doutora? E as crianças tomavam leite de vaca, saíam da maternidade já com Já leite de tomando, vaca. era outra Então era outra Sério cultura. que era? Era cultural. Seríssimo. Então, o que eu penso, olha como mudou essa questão. E a gente sabe o quão é importante, né, o Não, e aleitamento também materno. existia, né, uma certa pressão para o uso hoje chama de fórmula, mas naquela época eu falava em leite mesmo, que era o leite ninho, o leite em pó, né? Acho que da indústria até na A época. indústria tinha uma pressão muito grande. Hoje isso, graças a Deus, Mudou, se inverteu. se inverteu. Então, tanto a Organização Mundial de Saúde, quanto a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da Organização Mundial de Saúde para a América Latina, quanto o Ministério da Saúde, quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, a de Ginecologia e Obstetrícia, trabalham muito essa questão do incentivo do aleitamento. porque realmente é o alimento mais completo, é o alimento melhor para a criança se alimentar até o 6º mês de vida. Sim, aleitamento, a gente orienta demanda, né? Livre demanda, e o aleitamento exclusivo nos 6 meses. Não precisa dar chazinho, água. Tipo, não, o único só alimento leite. é só o leite Tem materno. tudo que o bebê precisa. Nem água? Nem água. E Olha, até nem para evitar água. doenças, né? Porque toda a parte de imunidade a mãe está passando pelo leite. Então você diminui a chance da criança ter
Diarreia, nutrição, otite, e infecção do diarreia, ouvido, pneumonia, tudo. Então, assim, alergias. Então, do quão é importante o aleitamento materno para o bebê. E para a mãe também, para estabelecer aquele vínculo, né, da mãe com o bebê. Então, dessa importância. Então, acho que esse estímulo dos órgãos, ele é essencial, né? Imprescindível. E tem uma coisa que é super importante, gente, que a gente chama de hora dourada, que é a primeira hora após o parto. Quando o bebê é colocado para amamentar, independente da via de parto, né? Se foi cesárea ou parto vaginal, quando é colocado na primeira hora para amamentação, você tem uma chance da amamentação em 60% ter sucesso. Então, a gente chama essa primeira hora de hora dourada, de como é importante a mãe, a enfermeira, o médico obstetra, a equipe toda estar ali incentivando e colocando esse bebê para mamar, porque não são todos os lugares que incentivam já de imediato você colocar o bebê com essa pra coisa mamar. da Covid, por exemplo, isso ficou em suspenso. Importante, doutora. Porque a mãe que estivesse com sintoma, esse contato pele a pele, o amamentar ali na sala de parto, ficou aí por um tempo ainda sem saber se fazia ou não fazia com Covid, se tivesse alguém com sintoma, não fazia, porque para evitar o contato ali daquela criança com a mãe. Sim. Ainda voltando, Vânia, nessa questão que você colocou dos 40%, Mato Grosso tem baixos índices de aleitamento materno, é um dos estados de menor índice de aleitamento materno, apesar de todos os esforços que se fazem, né, na tentativa de resgatar esse aleitamento materno. Que isso é informação. Sim. Assim, é importante que as pessoas saibam por que amamentar, qual a importância desse minuto, eu acho que dourado, essa importância da primeira hora, né? E a importância também, assim, o que eu vejo, eu que faço mais consultório do que, né, não atendo mais, né, no sistema básico de saúde, mas no consultório que eu vejo às vezes que elas desistem, porque é difícil mesmo no primeiro momento para a mulher. Então você ajustar a pega da boquinha do bebê, até para não machucar o mamilo. Como é que é essa pega, então, né? eu acho que pessoas treinadas para ajudar essas mulheres no primeiro momento a amamentar, isso é essencial para que ela saiba. Porque às vezes até ela sabe da importância, mas é tão difícil. Né? Não é fácil, olha, gente. Então, eu amamentei a mãe de primeira viagem, ela precisa ter essa orientação, né? Entendi, porque doutora. assim, o leite, assim que a criança nasce, e existe uma coisa tão fantástica, Elga, e a Vânia obviamente sabe disso muito bem, que o leite, ele está preparado para aquela idade da criança. Então, o prematuro, por exemplo, o leite da mãe do prematuro é diferente do leite de uma mãe de uma criança de termo, que nasceu de 37 semanas. Então, o ser humano é maravilhoso, né, doutora? Demais, é divino, né? Sim, é divino. Então, é divino, assim, né? E eu falo assim, olha, não tem, é bom porque já está pronto, você não precisa ficar preocupando em levar, onde você vai já está ali. E não tem que lavar. Facilidade, E não tem que lavar a mama, passar nada, simplesmente tira e dá o leite. A Vânia muito bem colocou aí que não precisa dar nem água, não precisa dar chá. O leite materno tem todos os componentes que essa criança precisa para crescer e se desenvolver com muita saúde, além de ter todos os fatores de imunidade para aquela criança. Não só os anticorpos de doenças que a mãe teve ou de vacinas que essa mãe tomou, mas também de enzimas, de células que fazem, de citocinas, que fazem daquele alimento realmente o mais completo. Vânia também colocou muito bem que as crianças que mamam no peito têm muito menos infecção. Que tipo de infecção? Também, né? Pneumonia, infecção de ouvido, sinusite, infecções gastrointestinais, as diarreias, alergia muito importante, mas também crianças amamentadas ao seio, elas têm muito menos incidência de diabetes, pressão alta, são crianças que têm muito menos doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são crianças com menor chance, quanto mais tempo de aleitamento materno, menos chance dessa criança ser obesa. Então, assim, existem aí inúmeras vantagens. Inúmeros né? benefícios, né? Não é só Muitos. aquele imediato do seio. Isso a gente está falando só para criança. Então, e a gente estava colocando aqui essa questão da dificuldade de mamar. Realmente não é fácil. O bebê se acostumar com a pega. A pega é como é que a boquinha do bebê fica no peito, né? Então, é importante que não sugue só o mamilo, mas pegue toda a areola, que é aquela
A parte mais escura, não sim. só não só o bico do só peito. a mamilo e acaba machucando a mamilo, dá mastite. Existe, né, muitos problemas assim, né, que racha o bico, racha o bico, aí tem e aí tem ela que parar. aí já é complicado, porque a mãe já tem mais dor. Então, o quanto é importante esse ajuste, principalmente para a mãe de primeira viagem, alguém que a oriente, né, de como colocar o bebê, se a pega está correta, para estimular, para essa mãe não desistir de amamentar. Tipo, no né? primeiro problema, Porque né, é difícil, já desiste. então manter aí, porque a gente sabe que o ideal 2 anos, mas eu acho que pelo menos o primeiro ano, depois de 6 meses ela já vai estar dando papinha, mas manter o aleitamento, né? Até o Manter 6º mês é o aleitamento alimento exclusivo, necessário e exclusivo para a criança, não precisa dar nem água. Depois do 6º mês, começa a introdução dos chamados alimentos complementares. Sim. Mas a fase dos primeiros 2 anos é a fase que a gente chama de lactente, que é a alimentação fundamentalmente láctea. Então, o leite materno pode ser dado até a idade que a mãe quiser. Tem criança grande, 4, 5 anos, que está mamando na mãe, faz Olha como ela só. quiser. Aí eu vou te falar, aí eu acho que tudo bem, nós temos que estimular o aleitamento, mas eu acho que depois dessa fase a gente vai para outras coisas. Beleza, Existem acho que outras também, coisas, mas assim... até porque fica mais difícil dela desmamar essa criança. Cada grande, vez, não quanto tem mais passa o indicação. tempo, fica Gente, eu vou difícil. pensar, até porque eu penso assim, a mulher aleitou, a criança cresceu, passou da fase, já está comendo de tudo. Ela tem que pensar que a prolactina dela alta inibe todos os outros hormônios. A mulher fica com a libido diminuída, A libido né? Ela não fica quer, péssima, ela a não quer libido muito fica sexo por causa disso, Então, porque ela tem que fica com pensar a que ela tem uma prolactina vida alta. ali. Mas eu acho que conseguindo essa fase que a gente sabe que é de extrema importância para o bebê e para tudo, né? Aí ótimo, sabe? Também, acho Tá que bom, também né? E aí, estão gostando? Eu estou adorando realmente. Doutora Natasha e doutora Vânia Viana juntos. É fantástico. Mas vamos chamar um intervalo bem rapidinho, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta neste programa falando sobre aleitamento materno e vamos dar sequência. Não, mas uma coisa que eu queria falar ainda que a gente não comentou, o leite não desce assim, eu falei, né, que então a mãe do prematuro tem um leite especial, a mãe da Demora criança um de termo tem um tempinho, outro né? leite. Aquele primeiro leite que a criança tem acesso, lá, ali colostrinho. na própria sala de parto é chamado de colostro, que é um leite especial, é um leite Mais que parece assim ralinho, mais mais ralo, a ralinho. mãe acha que aquele leite é fraco. Ele é alto em Não é, ele é anticorpos, né? altíssimo, ele tem muita imunoglobulina, muito anticorpo, é um leite que tem muito eletrólito também, para fazer a criança evacuar, porque é importante que a criança faça o cocô, mãe, não é né? fraco esse leite, ele é clarinho, mas Ele é assim mesmo. próprio para esse primeiro o momento colostro, do bebê. o colostro fica aí 1 até 3 dias, em geral, em alguns casos pode chegar até 5 dias só o colostro, não houve a descida do leite, que a gente chama de apojadura, que é aquele momento em que a mãe fica sente que a com mama a fica engurgitada, muito né? inchada, Sim. vermelha, dolorosa. Eu tive febre. Jura, tive febre doutora? com calafrios, né? Sim, eu acho na que minha assim, segunda pode filha. demorar 24 a 48 horas, então é normal. Às vezes a mãe tem aquela ansiedade de nascer o nenê, já colocou e já vai sair quer o o leite. leite? Não Não é tem, assim. Então, não tem. se acalme, coloque no colostro, estimule o bebê a sugar. Até eu coloquei um vídeo no meu Instagram, gente, depois assistam Eu sobre vi, toda. achei lindo. Eu até Aí vai lá pra cima vai pra e lá, volta. Como é que pedir pra é? prolactina Explica do pra bebê gente. sugando, a partir do momento que o bebê suga. Existe esse todo um estímulo. ritual, assim, Sim, para... né? Na parte hormonal, né? Hormonal, Porque entendi. aí o estímulo do bebê sugando vai fazer essa mãe produzir mais, a hipófise lá vai produzir mais prolactina, enfim. Aí vai, Que é o hormônio que vai produz o descer leite. o leite mesmo, propriamente dito, né? Vai ter apojador. Então, assim, o que vai fazer mesmo o leite descer é o estímulo do bebê sugar. Cada Isso é vez que o neném importante, bota a né? boquinha para mamar, isso estimula tá excelente, Vânia, fantástico aquilo que você colocou. Cada vez que o neném bota a boca para mamar, botou a boquinha para mamar, estimula uma via nervosa para ir lá no cérebro avisar, olha, tem que produzir prolactina para produzir leite para a próxima mamada. A natureza é sensacional, como é maravilhosa. linda. E ao mesmo tempo, quando ele bota para mamar, que estimula a produção de prolactina para produzir leite para a próxima mamada, ele faz a ejeção. A ejeção do leite, o que faz o leite ser expulso e ir para o bebê é a ocitocina, que vai também fazer a contração do útero. Então a mulher fala, nossa, mas eu estou amamentando e estou tendo cólica.
porque Então, é normal isso. É normal. legal até porque no pós-parto, a gente sabe que a mulher ficou aí 9 meses sem menstruar. No pós-parto, aquele útero maior, ele tende a contrair. Aquele lugar que ficava a placenta, a gente tem um lugar cruento. Então, a gente tem uma coisa que chama ligadura de Pinard, que é uma coisa natural da mulher. O útero contrai e aquela ferida, teoricamente, onde estava colada a placenta, ela contrai. Ela fica contraída, né? E cada vez que a Pra mulher diminuir o amamenta, sangramento. essa ocitocina liberada pela amamentação também, ela ajuda esse útero a contrair. Então, diminuir sangramento e esse útero voltar ao lugar, né? Voltar ao tamanho normal, né? O tamanho de uma mulher não gestante. Então, de como é importante esse processo da amamentação, até para involução uterina, que é a contração do útero para voltar ao lugar, diminuição da loqueação, que é o sangramento pós-parto, tudo isso a amamentação ajuda a mulher também. Ajuda então, muito. você vê, é tudo fisiológico, esse mecanismo, a natureza é tão sábia, Perfeita, né? que tão perfeita, que ela já faz todo esse mecanismo até para a mulher não sangrar tanto, né? Para poupar, né? Risco de vida, esse sangramento excessivo. Então, a amamentação até nisso, ela é sábia, né? E é benéfico para a mulher Pra também. mulher Muito. A mulher que amamenta, a Vânia pode falar com muito mais propriedade, mas a mulher que amamenta, ela volta mais rápido ao rápido no peso, peso. ela tem menos incidência de câncer de mama. Então, só. tem além de todos os benefícios emocionais para a mãe e para a criança. Então, assim, aquele vínculo mãe-filho, olho no olho, é uma delícia amamentar, né? Eu, assim, tinha verdadeiro momento de graça, eu me achava na hora da amamentação. Você perguntou, tem ritual? A gente sempre orienta que a mãe vá amamentar num lugar que ela Mais esteja tranquilo, verdadeiramente né? em paz, Descansada. tranquila. Que ela se sinta confortável. Sempre vai ter um lado que é mais fácil, tá? Sempre vai ter um lado que você consegue segurar o bebê melhor. A criança deve estar numa posição bem sentadinha, bem em pé, nunca muito deitada, porque o amamentar deitado pode levar aí a mais infecção no ouvido, pode levar a refluxo. Então, a gente sempre orienta a mãe a dar o leite para a criança bem em pezinho, de preferência sentada mesmo, ou na posição em cavaleiro, que a criança fica com a perninha aberta assim na perna da mãe, sentadinha na mãe. Então, assim, a mãe vai achando, né? A mãe de primeira viagem é mais difícil, né, Vânia? Mas aí depois ela já vai... existe- é uma questão só de acredito minutos, que de dias, né? A de primeira viagem, doutora Vânia, você tem um papel fundamental, né? Que é nesse acompanhamento que você faz dessa preparação. Sim, o que eu acho, assim, até muitas coisas mudaram em relação... Antes a gente orientava lavar durante a gestação, mamilo com buchinha. Então, hoje em dia a gente sabe que naturalmente a pele já vai mudando. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que algumas coisas antigas que a gente foi quebrando, desmistificando isso daí, sabe que não tem necessidade. Mas eu acho que a importância até porque ela precisa de alguém treinado. E a gente tem SOS Amamentação, nós temos pessoas treinadas para ajudar a mãe na amamentação, porque nós como médicos é muito complicado, a gente não consegue ficar com o paciente, né? Assim, você faz um parto, você fica ali, você visita, Entendi. mas precisa de uma Não tem como pessoa aquele atendimento ficar assim, treinado. sei. E graças a Deus, até que em Cuiabá tem crescido muito esse mercado. A mulher, ela contrata enfermeiras, enfermeiras técnicas especializadas em Olha só. ajudar no aleitamento. Eu acho que isso é fundamental. Muito legal. esse Minha papel, de irmã como é importante. tem o filho mais velho dela, tem a idade da Marina. Eles têm vão fazer 25 anos agora, mês que vem. E ela teve que ter ajuda da enfermeira. Eu lá em São Paulo eu tive também. Existem aí, às vezes a mãe fica aflita, né? Falando que quer que o leite desça, aí sai aquele colostro que ela acha que é ralinho, mas aquele leite é importantíssimo para fazer o nenê, então, se proteger com os anticorpos, que ele é rico em anticorpos, tem muitos eletrólitos, vai acelerar o trânsito intestinal, vai fazer ele fazer cocô. Tem criança que mama e faz cocô. É o reflexo gastrocólico. Isso é maravilhoso que a criança faça dessa forma. E às vezes a mãe fica, uma preocupação das mães, falando, doutora, meu nenê não faz cocô, tem 5 dias, tem 6 dias. Mães, prestem atenção no que eu vou falar. Se o seu bebê mama exclusivamente no peito, você não dá nem chazinho, água, nada. Mama exclusivamente ao seio e está até 8 dias, sem fazer cocô, mas está mamando bem, não está com aquela barriguinha estufada, não está vomitando, isso é normal. Olha só que O importante. leite materno é um alimento tão completo que não sobra
bolo fecal para fazer as fezes. Então Sim, não faz, é não uma sobra preparação. A material. absorção ali necessária. Absorve tudo, porque é tão bom que ele absorve tudo. E Doutora- até... eu já tô até atrapalhando. O que eu percebo é que quanto mais o tempo passa, vai descobrindo mais mais coisas sobre o aleitamento, né? Não tenha dúvida disso. E eu acho que Não até tenha alimentos, dúvida. né, que ajudam. As mulheres, elas sempre perguntam, Vânia, o que eu como, o que eu evito? Então, de você buscar ter uma alimentação mais saudável, Isso. hidratar bastante, evitar Bebida cafeína, alcoólica de evitar jeito bebida nenhum. alcoólica. É. Então, você buscar essa alimentação melhor para você ter mais leite e também o seu leite ter uma qualidade legal para o seu bebê. Então, de como é importante a mãe também ter esse acompanhamento sobre a alimentação. Isso né, é no muito pós-parto. importante, isso é extremamente importante. Então, o que a gente orienta a Vânia aqui? A Vânia faz a interface com a mãe e eu Sim. faço com o bebê. Você chega lá, o bebê já está lá, né, doutora? Exatamente, mas a gente acaba também orientando, né? Sim. Então, a alimentação adequada é importantíssimo. Por volta da 3ª semana de vida, esse bebê pode começar a ter as cólicas do lactente. E Que é essa- terror de também, todas que é né, o as doutora? terror mães, de né? todas as mães. As mães Ninguém dorme, né? Nossa, a mãe fica desesperada. Isso é mais comum no primeiro filho, é mais comum em meninos. E tem aí, é a doença dos 3. Começa a partir da 3ª semana, acontece pelo menos 3 vezes por semana, os episódios de choro inconsolável, aquela criança que se espreme, fica toda, aperta as perninhas e tal, e desaparece por volta do 3º mês. Então é a chamada doença dos 3. Começa na 3ª semana, tem pelo menos 3 vezes na semana episódios de cólica e termina por volta do 3º mês. Então, quando a mãe pergunta, ai doutora, eu morro de medo da cólica, o que eu faço? Então, aí sim, existem alguns alimentos que realmente parecem dar mais cólica do que outros. Então, por exemplo, café, Cafeína. Coca-Cola, os chás, chocolate, leite, nabo, repolho, feijão, alho. Tem mães que não podem comer um pouquinho de feijão que aquilo ali dá uma cólica imensa na criança. Tem outros que comem um monte de feijoada e não tem nada. Então isso é Acho muito que também ter também individual, né? essa individualização, porque do mesmo jeito que nós somos também, né, com a alimentação e com tudo, o bebê também. Então acho que se a mãe sente que, eu acho que ela começa a perceber o que ela come, que desencadeia cólica no bebê, aí ela ela vai di- evitar. ela tira. Ela tem que estar Sim. atenta, então, Tem, né? tem Então, que estar sinais, atenta. né? E outra que a Vânia falou é se hidratar muito. Muito Então, bem. a Água é gente vida, fala, né, tem que doutora? pelo menos 3 litros, eu falo pra mãe, tem que tomar 3 Principalmente litros aqui, né, por no dia. calor daqui, Porque você já é muito perde no quente, já suor, perde né? demais, né? Então, tem Então, que acaba repor hidratando. esse líquido e a água é o melhor alimento. É a melhor Forma fonte de de líquido, né? hidratação, Porque se pra ela mãe. toma, por exemplo, chá, se ela toma café, se ela toma outros líquidos, pode, além de alterar o gosto do leite, que isso acontece, pode interferir em dar mais cólica, em deixar a criança mais irritada. Aquela mãe que toma muito chá, muito café, que tem cafeína, Sim. pode deixar a criança mais agitada. Até na sem gestação a dormir. gente orienta essa redução, né, da cafeína. A em partir geral. da gestação A partir já- da gestação ela já diminui. reflete, né? É que às vezes no pós-parto, coitada, tá lá, não dorme direito. Nossa, aí que é acabada, muito, né? acabada, que é muito café, é muito chamado. Não, diminui também, porque daí o bebê não ter Existe até cólica, uma não coisa, ficar porque estressado. tem que tomar cerveja para aumentar o Tinha leite. muito isso, né? Era Nossa, cultural, a cerveja sabedoria preta, né? popular Cerveja sempre preta, né? imperando. Era muito cultural isso. Isso eu lembro que minha mãe contava, ela falava que tinha muito isso aí, culturalmente, de que tinha que tomar cerveja preta. Né? É, porque, na verdade, tem que tomar líquido. Sim. Hidratar, né? Hidratar. E a cerveja, por que a preta? Porque tem menor teor alcoólico. Alcoólico. E aí a pessoa ficava um pouco mais relaxada e isso, obviamente, favorece a produção Pior que do eu nem leite. sei se tem menor terror. É porque depende da cerveja. Depende da cerveja. Agora também já tem muita novidade, mas Muita há 20, coisa. 30 anos atrás era a cerveja preta era uma cerveja de menor teor alcoólico, então ela dava assim, um era pouquinho de Tranquilidade pra mãe, Dá uma Anestesia. relaxada, né, doutora? Porque a gente sabe que o estresse, que não é fácil, a mãe de O fator primeira emocional é muito Sim, viagem, importante, ele né? bloqueia a produção do leite. E aí Tipo, que o leite seca, não até tem desce. mulheres que seca, Eu né? acho Não que tá dorme, muito fica relacionada à nervosa, parte não é verdade? emocional, Com né? certeza. Tudo na vida a gente sabe que a mente comanda tudo, né? Tudo. É tudo Então, uma interligado, mente né? tranquila, Tudo, você consegue
mais coisas, inclusive amamentar o seu bebê. Então, a mãe mais estressada, né? Então, acho que é por isso a cerveja, né? Não é porque dá leite, é porque relaxa. Porque além de ser líquida, ela relaxa. Então, o que eu acho que é importante que aqui num programa... Aliás, eu quero parabenizar você, Elga, por obrigada, trazer esses doutora. temas, né, tão importantes e que muitas vezes passam batido. Por que chama Verdade. gosto dourado? Porque dourado vem de ouro. E o leite materno é considerado o alimento de ouro para aquela criança. Sim. Então, a Vânia falou aí bem dessa primeira hora dourada, que é uma hora de botar essa criança para amamentar. A gente sabe que a chance daquela mãe continuar a amamentação, quando coloca a criança na primeira hora para amamentar, é muito maior. Então, quando existe ali uma suspeita de Covid, não se faz esse contato pele a pele, não se bota a criança hoje, mas assim, eu fiquei com uma dúvida. Não passa através do leite o Covid. Não, mas é fica só muito perto de ela estar amamentando ali. Isso, a mãe está no centro cirúrgico, está sem máscara, a mãe está ali respirando. Entendi. Mas eu acho que assim, agora não, agora já melhorou. Agora tudo tranquilo. Eu digo assim, 2020, 2021. Acho que foi mais nessa fase, quando a gente não sabia ainda, né? Tudo incerto, né? Aquela fase que a gente nem sabia. As vacinadas também podem. Claro, e devem. E sabe o que eu acho importante da da vacinação, até isso sobre o aleitamento. Porque o que eu vejo ainda, mulheres com medo de tomar a vacina, por incrível que pareça. Tem, graças a Deus, no consultório, a maioria das gestantes estão vacinadas, mas uma ou outra ainda não tomam. Ainda como é importante, gente, Nossa. tomar vacina, é o que eu falo. Além de você se proteger, você está passando anticorpos pro seu bebê via transplacentária e depois no aleitamento também. Não, e se anticorpos pro seu protegendo bebê, e se de, por protegendo, exemplo, pelo na amor de sua Deus. casa, se você tem alguém imunodeprimido, Sim. mas a vacina não protege de eu pegar a doença. Não protege de você pegar, mas impede de você ter quadros graves. Saúde de você, pública né? também, se a gente for pensar no que conteve, né? A vacina foi um grande fator, lógico, gente. Com Saúde certeza. pública, né? Não, Quem tem que vacinar. são 3 coisas, eu acho que eu já falei isso aqui no programa outras vezes. No ano passado, 3 coisas, nós também tivemos um bate-papo. São 3 coisas que realmente mudaram a saúde no mundo, né, Vânia? Vacina, que é vacina, penicilina, antibiótico penicilina, vacina. a esgoto, rede de esgoto, Rede de esgoto, saneamento básico. que é a rede de esgoto e a água de qualidade, que inclui. Então, esses são os 3 fatores que alteraram as condições de vida. A de história saúde, da né? imunidade, da A humanidade, né? exatamente. A penicilina, A longevidade vacinação, também, né? sim, Aumentar a tudo. expectativa de Até vida. por isso, a gente Exatamente. tem outras conversas e outros debates. Por quê? Porque nós estamos ficando mais velhos, né? Não, o mundo está envelhecendo. Vocês sabiam que em 2030 está aí. Verdade, Em 2030 vai ter mais gente com acima de 60 anos, olha o que eu vou falar, mais gente acima de 60 anos do que jovens até os 16. Porque as famílias A estão pirâmide, ficando menores. a pirâmide que era, mais a pirâmide, velhas. E as a pirâmide, pessoas tendo menos filhos, né? a pirâmide que era assim, ela está se invertendo. É verdade. Então, a base da pirâmide, as pessoas de mais idade estão aumentando em detrimento dos mais jovens, por causa disso que Vânia falou. Primeiro que está se vivendo mais, então tem uma expectativa de vida melhor. Não adianta também viver mais. Você precisa viver mais e melhor, né? Sim. Com qualidade, com uma vida ativa e saudável. E os pais estão tendo menos filhos ou estão optando por não ter filhos. Chegou a hora de mais uma paradinha, mas é bem rapidinho, minha gente, o tempinho da água. A gente já volta. Voltamos, terceiro bloco, com doutora Vânia Viana e doutora Natasha Silessarenko falando sobre aleitamento materno. Doutora, como o nosso objetivo aqui é um incentivo, não é verdade, ao aleitamento, para que essas mães tenham essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade com seus filhos, é prevenção, né? Os benefícios, a doutora colocou muito bem. Tem alguma novidade dos últimos anos que foi descoberto do aleitamento? Na verdade, tem várias, né? Essa, por exemplo, da obesidade, que quanto mais... a cada mês que essa mãe amamenta... Olha só. Hã? Ela falou diabetes, diabetes. obesidade. A cada mês que essa mãe amamenta, diminui a chance dessa criança ser obesa, diabética, hipertensa, ter doença inflamatória intestinal. Então, são coisas que realmente não são nada, não é nada novo,
mas é um conhecimento extremamente importante para aquela mãe, Sim. que a gente sabia que o leite materno é bom porque ele dá todos os nutrientes para a criança, ok, que a proteína do leite, que é a caseína, Menos é a alérgica, melhor né? proteína que tem, porque ela não forma aquele coágulo duro, é uma proteína extremamente adaptada para a criança, que as proteínas do soro, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, são proteínas altamente boas que vão fazer aí o crescimento daquela criança. A gordura do leite, é É que fundamental. dá saciedade até É pro o que bebê. dá, exatamente. E a gente Entendi. fala pra mãe, olha, você primeiro coloca num peito, deixa aquele peito esvaziar até pro bebê beber Mamar o este chamado leite posterior. que é esse leite que tem um teor de gordura maior e ele vai dar uma saciedade maior para o bebê. Então, de como é importante ela esvaziar primeiro uma mama, bem, aí depois ir para o outro Passar pra lado outra. e alternando na próxima amamentação. Aí ela começa com por aquela que outra. ele terminou. Então, Entendi. ela ainda mantém esse ritual, isso ainda é mantido. Então, primeiro Pra uma bebê- mama, esvazia, E depois aí passa vai para para outra. Por que é importante isso? Porque isso que Vânia falou, esse chamado leite posterior, que é um leite com alto teor de gordura, porque é a gordura que dá a saciedade. Saciedade pro bebê. Quando você come um franguinho, um peixinho que quase não tem gordura, você com 2, 3 horas já Você está já com tá com fome. fome de novo. Vai comer vai numa churrascaria comer uma picanha gorda, uma linguiça ou uma feijoada. Você Você fica fica o até dia às inteiro. 6 horas. Então, mãe, deixa esse bebê mamar esse hibernar, leite né? posterior para ele Exatamente. dormir Então, melhor à a noite. gordura do leite é fundamental para fazer a mielinização cerebral. Isso é um outro conceito que é novo, Olha só. que é o que a gente chama de... até os 2 anos de idade, a gente sabia que até os 2 anos de idade, 80% do cérebro se forma. Até os 2 anos. Então, desde o intraútero, quando a mãe ainda está gestante, existe essa formação do sistema nervoso central, que é o cérebro. As conexões, que é aquelas ligações de uma célula cerebral com outra, elas vão se formando e tem assim um ápice até por volta dos 2 anos de idade. Aí elas entram numa fase de estabilização, mas de completa formação do sistema nervoso. E existe algo que acontece nessa chamada primeira infância, que é dos 0 até os 6 anos de idade, que é chamada de poda neuronal. Olha o nome. Conexões cerebrais que nunca foram utilizadas são cortadas. E ao serem cortadas, elas, a princípio, à luz do que se conhece hoje, elas não podem ser reativadas. Reativado. Ou seja, se uma criança não recebeu afeto, não recebeu carinho, não recebeu amor, para estimular determinadas áreas cerebrais, até os 6 anos de idade, aquilo ali vai ser desconectado. E ela então, se ela passar a receber depois disso, ela não sabe Até reconhecer. quando a gente estuda todo o comportamento humano, né? Todas as diferenças. Eu gosto muito de estudar Freud. Eu gosto muito de... É mesmo? Você gosta de nossa, Freud? eu adoro falar sobre a mente, funcionamento da mente. A gente sabe que muitas das psicopatias, a gente sabe que é na primeira infância que a pessoa já tem essa Acontece formação. aí. Então é o que eu sempre digo, nenhuma Olha criança só. no Brasil, Eu acho isso no mundo, sensacional. O nenhuma criança psique no humano eu acho mundo sensacional. pode passar fome de comida, de afeto e de estímulo nos primeiros 6 anos, de 0 a 6 anos. Então você vê, ó, porque Então, daí serão indivíduos melhores. muito melhores. E Então, isso num prazo muito totalmente rápido, freudiano. porque são crianças que em 10 anos já são adolescentes e adultos jovens e que vão estar preparados para encarar a vida porque vão ser fisicamente e emocionalmente saudáveis. Saudáveis e assim, porque a gente sabe que, o nosso psique, ele vai para as neuroses e tal, mas para você não ter nenhuma patologia, né? Nenhuma patologia emocional. E como é importante, quando você começa a conhecer um pouquinho mais a mente, do funcionamento do ser humano, você começa a despertar pelo comportamento dos outros, né? Para o comportamento dos outros. Então, eu acho que isso é muito legal. E o que você falou, isso é totalmente, né? A gente sabe que o quão é importante essa primeira infância em tudo, né? É em muito, alimentação, gente. em carinho, muito em afeto. amor. Essa Vai criança refletir precisa receber a vida segurança. toda desse ser humano, gente. Imagine uma mãe que abandona a criança, ou que não dá leite, ou que deixa a criança suja, chorando, sem receber alimento nesses primeiros dias de vida, ou mesmo intraútero, que não tem o cuidado de fazer as consultas de pré-natal, que não tem o cuidado de fazer os exames, ou de muitas vezes faz o exame no primeiro ou segundo mês de pré-natal e vai pegar no final do pré-natal. E aí o resultado vem com uma sífilis positiva, por exemplo, ela não tratou. só, tem Então, assim, tantos é muito acometimentos, né? importante, se a gente quiser ter um país
que realmente seja um país de indivíduos Melhores. saudáveis, do ponto de vista físico e emocional, a gente tem que tratar desde quando aquela mãe está grávida. Sim, do início. Do início, porque essa fase é uma fase importantíssima. Daí a gente ter, assim, toda uma... Eu tenho digamos assim, um carinho muito especial por um projeto que chama Atenção Integral à Saúde da Primeira Infância. A gente precisa cuidar do momento que essa mãe Sim. engravida até essa criança ter 6 anos. Se a gente conseguir garantir isso, nós seremos um Teremos país uma sociedade melhor. muito né? melhor, uma sociedade melhor. mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais humana, porque essas crianças vão estar aí prontas para voar em toda a sua potencialidade. Enquanto que, se falta comida, se falta afeto, se falta estímulo, essa criança está fadada realmente a ter uma vida... É até, se a gente for ver a definição da OMS de saúde, né? Eu Completo acho isso bem-estar tão... físico. Gente, mas o que eu penso... Difícil, né? É impossível. Sabe qual que é a definição? Completo Vou falar. estado de bem-estar físico, psíquico e emocional. Como que você fica... Sempre tem uma coisa... Então eu falo assim, gente, é Como é muito que- tópico essa completo definição estado de da bem-estar. OMS, né? De saúde. Mas Vamos sabe- trazer mais para a realidade, vamos não é ser- verdade? Mas sabe o que eu acho? Uma coisa também que eu quero passar até para as mulheres, tanto hoje em dia, estão massacrando também as mulheres, tanto em relação ao parto vaginal, quanto em relação à amamentação, sabe? Então o que eu penso, mulher, você, tentou, era seu desejo, você não conseguiu, teve que ser submetida a um parto cesárea, pense no que é melhor para o seu filho e para você. filho e pra você. Em segurança. Então, Muito não se importante, sinta Vânia. menos mãe por isso. E mulher, você tentou, não conseguiu amamentar, não se sinta menos mãe por isso. Claro, Sabe? é A gente, importantíssimo. eu acho legal, sim, nós temos que incentivar, falar de todos os benefícios, mas também não taxar aquela mãe que a gente sabe que tentou ao seu máximo e não conseguiu. Sabe? Porque eu vejo muitas mulheres com isso. Estou sendo discriminada no meu hall de amigas porque eu não tive um parto vaginal. E a pior que acontece, ou porque eu né? não consegui amamentar A própria meu filho. mulher cobrando a Sabe? outra. Que isso, que feio. A gente tem que caminhar junto e não uma julgar a outra. Dá A gente estava força. falando, já é tão difícil ser mulher, né? E temos ainda preconceitos e discriminações. Então, poxa, vamos uma ajudar a outra, né? E certeza. não discriminar, e nem taxar, nem rotular. Eu acho que isso é muito Julgar. importante, julgar, né? A gente é de muito julgar. Por isso que a gente não né? dominou o mundo ainda, doutora. Nossa, nós somos... As Nós mulheres somos têm que de se unir julgar de demais. verdade. Nós, eu digo de ser humano, verdade, né? se O ser humano, respeitar. o ser Sabe, humano não é de julgar. competir, sabe? Exatamente. Apontar o dedo uma para a outra. Julgar, então, né? com certeza, doutora. Então, se a isso gente é julgar importante mesmo, e não dizer. só a mulher, mas o ser O humano ser é de humano. muito julgar, porque nem sabe o que se passou e já vai julgando. Sim. E isso que você falou é muito importante. A minha primeira filha nasceu de parto normal. A segunda, eu estava crente que ia ter um parto normal. Eu fiz algumas horas ali, eu comecei a ter dor por volta de 2 da manhã, ela nasceu 11 horas, então fiquei 9 horas praticamente, um pouco menos, 8 horas e meia em trabalho de parto, tomando ali, E acelerando. a gente vê hoje em dia as pessoas passando por experiências absurdas. Não, e colocando em Experiên- risco aquele bebê em risco e a mãe vida dela e também. ela. Então, É. assim, o bebê e ela. Então, assim, o que eu estou vendo agora são coisas que não são humanizadas, são desumanizadas. Você está colocando a Importantíssimo, sua vida Vânia, e o você seu falar bebê em risco? Você acha que isso é humano? Só para você ter o capricho de ter um parto vaginal? Se está tudo indo bem, ok, é sua primeira a apoiar. O Mas meu se primeiro, não, eu volto a não. dizer, o meu As primeiro... indicações de cesárea, elas estão aí para serem cumpridas. Com certeza, Elas entendi. você tem indicações médicas para isso, Exatamente. O né? meu primeiro parto foi normal. Foi maravilhoso. Eu comecei a ter dor 7 da noite, a Marininha nasceu 1 da manhã. Mas ela era prematurinha. Nasceu com 2,235 kg. Eu sou pequena, eu tenho 1,51 m. Então, Foi até um parto tranquilo. foi um parto tranquilo, mas quando foi 5 da manhã, 4 horas depois, eu já tinha tomado banho sozinha, lavado a cabeça e estava lá na UTI amamentando ela. Então, realmente foi muito bom. Já a Maria Eduarda, eu comecei a ter dor 2 da manhã, era 9h30, 10 horas, não tinha nada de dilatação, já estava com Nossa, doutora. Cansada, né? ocitocina, Cansada. Sim. vão para cesárea. Então, assim, Tranquilo, eu acho que é né? muito importante isso que você colocou, porque hoje existe aí uma obrigatoriedade
que a mulher Sim. tenha parto normal, que a mulher consiga Supermãe, amamentar, né? que a mulher faça atividade física, que ela seja magra, que ela seja linda, que ela tenha cabelo comprido, que ela seja isso, que ela seja aquilo. Meu Deus! É muito muita para coisa, nós! Muita coisa, mas tá, né? Uma sobrecarga, né, doutora? Não É, precisa! sim, isso que eu acho. E graças a Deus nós damos conta de muita coisa mesmo. Mas assim, tem colocando a vida do bebê em risco, a vida da mãe em risco. Pra quê, né? Por quê? Se às vezes uma cesárea é bem indicada, a recuperação, né, é o quê? A mãe no outro dia também levanta e vai embora com o seu bebê aí saudável. Pra que colocar em risco? Eu né? acho realmente que, assim, precisa ser muito bem avaliado e a mãe tem que confiar no profissional que ela escolheu e o profissional ser um profissional que tenha o discernimento de saber até o momento em que dá para continuar insistindo num parto normal. Ótimo, não deu, sem problemas, vamos lá, faz uma cesárea e tira essa criança, porque nós, como pediatras, ficamos Você como pediatra, você sabe extremamente disso, que o pediatra preocupados. fica lá com o coração na mão. Nossa Senhora, porque existe o chamado minuto de ouro, que é o primeiro minuto de vida daquela criança. Na hora que desprende o polo cefálico, na hora que a criança sai do útero materno, seja pelo parto vaginal ou seja pelo parto cesárea, ali aquela primeira respiração que a criança dá, que vai entrar o oxigênio ali do ar, que a criança vai dar a primeira respiração fora do útero, aquilo é fundamental para garantir que essa criança vai ser para o resto Até da vida. A questão da hipóxia, né? Eu vejo assim esses Exato. períodos expulsivos prolongadíssimos, né? E essa criança presa ali no canal de parto, toda essa questão de oxigenação cerebral mesmo. E é um risco também de Não, e é perder, para o né? resto da vida. É para o resto da vida. Sim. O que acontece ali vai poder levar aquela criança Pro e aquela resto da família para o vida, resto da é o que vida. você Se falou. faltar oxigênio Ali naquele Então, assim, é minuto. muito importante que haja uma confiança muito grande no profissional e que o profissional saiba o O momento que tá fazendo. está garantindo ali, sei lá, fica monitorando por cardiotocografia, Sim, registrar. vai registrando, vai vendo quanto está tendo de dilatação, quanto que está descendo nos planos de Deli, não é assim? Sim. E aí, A evolução do trabalho de parto, né? Eu É. acho que assim, e as pessoas também romantizam muito com relação Muito. ao parto. Eu que já trabalhei em grandes maternidades de São Paulo, Santa Marcelina, Santa Joana, Paris, as pessoas romantizam muito até a nossa questão aqui, porque aqui em nenhum lugar a gente tem um centro obstétrico, como é São Paulo, que você tem ali os quartos com as camas do parto humanizado, você tem pré-parto e você já tem tudo ali. Se você precisar fazer uma cesariana, você já corre, né? E você já tem espaço. Bem Aqui não, rapidinho. você tem que ir para o centro cirúrgico. Você precisa de uma vaga no centro cirúrgico. Então, enquanto até não mudarem os moldes de maternidade de Cuiabá, você não tem essas flexibilidades. Precisa de muita adequação, Então, assim, aqui. aqui precisa de adequação. Nós não temos isso. Então, o que eu acho é que as pessoas romantizam muito e por isso complicam, porque você está lá na banheira e tudo lindo e deixa para o último do último para fazer uma cesárea e aí você tem um centro cirúrgico cheio. E já estamos partindo para o último bloco, mas está sensacional. Então vamos dar aquela paradinha e a gente já volta. Estamos de volta, todo mundo ligadíssimos, que é só informação sensacional aqui no Elg e Você no dia de hoje. Passa Então, da o que eu hora. acho, estão se romantizando e tendo complicações, por quê? Porque o médico precisa ter esse feeling. E eu já vi muito colega passar apuro por conta disso. Então, você precisa prever, ó, não está muito legal, eu não tenho tudo para deixar para um último do último, eu vou fazer antes. Sabe? Entendi. Então, assim, as pessoas, as mulheres, elas romantizam, elas vão nessa coisa E que tem romantizada. mulheres que ela realmente quer ter o parto humanizado lá, e e que ela é insiste, ela não maravilhoso. quer. Que é maravilhoso, Mas tem vai que, tudo bem. Mas tem é que tudo dentro haver da segurança, toda né? uma confiança no profissional, acompanhar durante toda a gestação, na última semana, estar ali junto, ver o tamanho do bebê, a pelve da mãe, se realmente a criança encaixou, se desceu. E ter essa enfim. questão, acho que, de não romantizar, sabe assim? Porque Sim. é tudo muito lindo. Mas se você tem um problema, ou se você tem um bebê depois com uma hipóxia para ter na sua casa,
para o resto da vida por uma imprudência. E hoje em dia eu vejo que as mães têm muito conhecimento sim, porque o Google está aí, elas estudam e elas já vão com aquele plano de parto. Já então, chegam assim, tem lá, muito né? conhecimento, Olha, então, assim, eu assim, acho. assim. Hoje, e eu vejo que elas têm que se responsabilizar em muitas coisas e para o médico também alertar, porque essa questão dessa romantização. Então, hoje, aqui a gente tem essa dificuldade de adequação, de espaço físico mesmo, de você pegar essa paciente que está lá na suíte e levar para uma cesárea de emergência. Então, tudo isso, a mulher, a mãe, ela não tem ideia e o médico precisa falar para ela de todas as questões. Às vezes a enfermeira obstetriz ou a doula, enfim, ela não sabe do funcionamento do hospital. O médico está lá todo dia operando e com emergência, ele sabe das dificuldades que a gente tem para receber um sangue quando você precisa de uma emergência, para uma medicação, para uma emergência, quando você está no caso de emergência, de tudo, da morosidade de toda essa... para tudo isso girar, para você ter sucesso num paciente que complica. Então, não romantize, sabe? Não romantize. Não deixe para o último minuto para fazer uma cesárea, sabe? Então, acho que isso é importante até o médico falar, porque às vezes quando você entra e você coloca alguns pontos para o paciente, ele fala, não. Eu falo, gente, mas precisa ser desmistificado e desromantizado todos esses pontos, porque nós estamos colocando mães e crianças em risco. Sim. E de toda essa adequação que precisa ser feita. Eu creio que os hospitais estão melhorando. De quando eu cheguei aqui, há 18 anos atrás, eu me assustei, porque não tinha nada. Cadê isso? Não tem nada. Eu falei, Senhor, cadê a cardiotoque? Não tem para rodar. Eu acho que melhorou muito nesses anos. Hoje em dia você tem um incentivo. Tem que melhorar mais, né? Você tem suíte de parto, você tem muitas coisas que te dão respaldo e te estimulam a fazer um parto vaginal, independente, humanizado sempre, né? Se é cesárea ou se é vaginal, verdade, humanizado sempre humanizado, isso é mas te importante. estimulam a fazer um parto vaginal, mas ainda faltam muitos pontos aqui para serem adequados. Então é isso que eu acho que é importante, a atenção é importante. Eu acho que, Vânia, você tocou num assunto importantíssimo dessa questão da humanização do parto. Seja ele vaginal, seja ele na forma de cesárea, isso é muito importante. A mãe estar ali, agora foi feita uma lei aqui no estado, né, que vai ser sempre acompanhada de um acompanhante, né? É direito, né? É direito que ajude, para fazer exame, não é na sala de parto nem nada. Sim. Mas já que a gente está falando de aleitamento materno, também tem a romantização do aleitamento materno. Não é fácil, viu? Sim. Então, assim, eu me lembro, eu tive na Maria Eduarda, acho que ela tinha 2, 3 dias de vida. A minha apojadura, que é essa descida do leite, foi assim um momento bem difícil, porque a mama ficou muito grande, ela fica quente, vermelha, eu tive febre, calafrios. Nossa. E a gente tem que botar a criança para mamar para esvaziar a mama. Sim, mas é o que eu falo, eu falo para minhas pacientes, surpresa, porque eu tenho um paciente que fala assim, doutora, a gestação, tranquilo, trabalhei, tive minha vida. O parto, maravilhoso, foi difícil. Agora, a amamentação, você não me contou. Eu falei assim, surpresa, se eu te contasse surpresa! Tem que ser de pouquinho, né? Tem que ser. Mas nós estamos aqui para aumentar as estatísticas. Mas eu acho que assim, aí ela vai tranquila. Mas isso que é importante, esse treinamento das mulheres para ficar nesse primeiro momento tem sido sensacional. E a gente tem visto mesmo diferença das mães que relatam, Vânia, que diferença de eu tentando sozinha e depois eu tendo alguém junto, preparação. sabe? É maravilhoso. A Vânia falou, aí antes a gente orientava que passasse buchinha vegetal na mama, tá? Hoje não, a gente só bota realmente a criança para mamar e vem, entendeu? O fator humano opera, né, doutora? Opa! Nós opera. Seres maravilhosos. Que a mulher já deixar é acontecer naturalmente. Né? Já é naturalmente preparada. Até você vê, Sim. o mamilo fica mais escuro na gestação. Isso, né? Você se vê preparando já o já corpo. está se preparando, o corpo já está se preparando. Então, não precisa de tanta coisa aí, que a natureza ela é inteligente. Você só não interferindo, deixando o processo interferir rolar. O mínimo possível, não interferir se possível, Olha, né? É bem isso, porque é natural, a coisa vem, acontece, sem que a gente tenha o mínimo de querer meter a mão e querer fazer diferente. Não, é deixar acontecer, é procurar ter tranquilidade. A mãe que é muito estressada, o leite seca, como você muito bem falou, porque aquela coisa de quando a criança põe a boquinha para mamar, estimula a produção de prolactina, que vai estimular a produção de leite para a próxima mamada, se tem estresse, isso fica bloqueado. E aí não produz prolactina e não vai produzir leite. Então não adianta essa mãe querer, ela tem que se acalmar e dar tranquilidade para ela, envolver
toda a família ali que mora, não sei se ela com mora com quem, se certeza, tem doutora. uma outra criança, ou se tem o pai, quem é que está ali para dar segurança para Uma aquela assistência mulher, pra essa né? mulher, né? É No muito primeiro importante. Eu me lembro que assim que a Marina nasceu, eu passava o dia inteiro em função. Então ela acordava, aí vai trocar, aí vai dar mamar, aí ela dorme, aí ela dá banho, aí não sei o quê. Eu ia às vezes escovar o dente. É, porque meio o leite dia. só a mãe, né? Então não dá. O Não leite tem, é só a mãe. leite não é só a mãe. Então eu botava para mamar, aí tinha que botar para rotar. Eu e- brinco muito com as minhas pacientes quando tem um companheiro bem presente, que eu acho bem legal isso, até o Muito marido ir legal. junto nas consultas pré-natais. Como é importante, né, que a O a homem mulher tem se que sente participar acolhida. de né? todo Sim, que a a mulher se trajetória sente do acolhida. processo. Eu falo assim, poxa, pelo menos a amamentação podia ficar pro homem, né? Porque a mulher já gera, já para. Ai, olha, né, posso falar uma nasceu. coisa? Pode dividir? É uma delícia! Mas aí ela a Natasha tá vindo aqui para falar, poxa, é tão legal, Então, que é bom. muito estatística, né, doutora Natasha? Pra ver o muito positivo. legal amamentar, gente. Olha, eu queria fazer tudo de novo. O Roberto me ajudava bastante com as meninas, sabe? Às vezes só o fato do pai ir lá pegar do berço, ajudar a colocar. Isso, me né? trazia, aí eu aumentava, ele botava para rotar, então É o tudo momento isso... de todos, né? essa coisa então da divisão, isso, essa né? Acho que isso também incentiva é essa muito mulher, importante, né? porque cansa muito, né? Porque é uma senão função. só o homem lá deitado, poxa, acorda também, pega o bebê, ajuda essa mãe. É. Então, o recado aqui é para todos, né? Para Tanto todos. o homem quanto para as Isso. mulheres. Quanto mais preparadas ela A evita gente esse só fator vai emocional conseguir também. fazer com que essa mãe amamente de maneira assim, com sucesso, se ela tiver o envolvimento de todos que estão ali, especialmente do pai, né? Então, não Como é importante é o papel muito, do homem. sim. aí, É né? muito importante o papel do homem, sabe? Em estar ali junto, em estar conduzindo, em estar trazendo essa criança, depois botando para rotar, depois Ajudando, trocando, né? enquanto a mãe está ali, que a mãe tem que acordar para dar de mamar. Ela sentia essa Outra coisa que é parceria muito também, importante, né, gente, masculina. olha, isso é fundamental. A mãe às vezes está tão cansada e bota a criança para mamar deitada do lado Sim, dela. Isso é perigosíssimo. Nossa, Ela vira por perfeito, cima né, da um criança recado. e a gente já tem vários casos de criança que morrem asfixiados porque a mãe ou o pai vai para cima da criança. Então, o lugar de bebê não é na cama dos pais, no meio dos pais ou junto da cama da mãe, de forma nenhuma. Isso é Importantíssimo isso. gravíssimo e muito perigoso. Sim. Então, a mãe às vezes está muito cansada Sim. e ela pega a criança e bota para mamar deitada. Então, aquilo que a gente já comentou, a criança tem que estar quase que em pé, bem sentadinha para mamar, porque além de ter mais infecção no ouvido, mais refluxo, né? Esse risco também tem de o risco adormecer. dessa criança adormecer. Se a mãe estiver numa cadeira, pode derrubar a criança Derrubar no a colo. criança. E Até se pelo tiver na próprio cama, cansaço, É pelo né? Sim, cansaço. claro. Então, por isso a importância de ter ali outras pessoas O ajudando acolhimento da a família. acolher. Exatamente. Maravilhoso! Eu fiquei aqui, olha, vibrando com as informações. Não, Eu falei, também doutora Vânia trazer Vieira, essa doutora pessoa Vânia, aqui, trazer ó, essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa aqui. Para, aí fica que fácil, é isso? né? Fica muito fácil falar Todo com mundo Vânia, com muito domínio em relação ao assunto. Eu fico muito feliz de ter a presença de vocês, doutora Vânia Viana, doutora Natasha Silesarenko, que está aqui e agora vai poder estar mais vezes, Mais né, e doutora? mais e Não vai mais. sumir mais da Não, gente. não sumirei. E eu fico muito feliz mesmo com a presença de vocês. O tema é maravilhoso. Espero que o recado tenha sido dado da forma mais clara possível. E até a próxima. Até a próxima. Até a Sempre um próxima. prazer estar aqui hoje, Ai, então especial. obrigada. Uma delícia, um prazer, Encontrar Vânia. essa Adorei, pessoa aqui, adorei, meu Deus. adorei estar aqui com também. vocês. Muito bom, muito bom. Sempre é, eu acho que é legal porque a gente passa informação, conversa, estamos aqui. Às tá vezes sempre revê, disposta a troca ajudar. energia, né? Estão levantando para mim, ó, tempo estourado, eu já tinha até perdido Meu Deus do céu, o o tempo time. é. Mas obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.